E eu quero trazer esta palavra para a igreja, ou ao menos aos irmãos que esta noite vieram aqui, sobre um fato muito importante que aconteceu na vida de um homem chamado Zaqueu. E eu quero, pela graça de Deus, junto com a igreja, ouvir, ler, aprender e compreender as coisas que aconteceram aqui na vida deste homem. E no capítulo 19 de Lucas, a partir do versículo 1, a palavra diz assim: Entretanto, Lucas capítulo 19, versículo 1. Entrando em Jericó, falando do Senhor Jesus, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou, disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e veio salvar o perdido. Amém? Amém, igreja? Amém. Lendo este texto na sua íntegra, o fato que ocorreu na vida de Zaqueu, eu quero falar aqui algumas coisas importantes que aconteceu com esse homem, e você, em algum momento dessa palavra, possa assemelhar isso à sua vida. Ou senão, isso vai entrar no seu currículo de conhecimento e de entendimento sobre as coisas em relação à vida de um homem e Deus. Primeiro, nós lemos e vemos pelas palavras a vida de um homem comum na sua época. Por que comum? Um homem pecador, um homem sem Deus, um homem sem temor de Deus, um homem sem princípios morais, um homem sem virtude de justiça. E isto não era só um conceito da Bíblia em chamá-lo de publicano, rico, maioral, ou qualquer outra coisa que ele mesmo poderia se identificar, mas as pessoas já o definiram como pecador, quando questionaram que Jesus havia entrado na casa de um pecador. Um homem comum, como um dia fomos, cada um de nós, como um dia foi cada cristão, que não nasceu num lar cristão, mas que foi resgatado do mundo perdido, também era uma pessoa comum no seu tempo. De repente, esse homem ouviu falar de Jesus, dos seus milagres, como também hoje nós ouvimos falar, as pessoas ouvem falar de Jesus. Até mesmo aquelas que não acreditam na sua existência, ou não acreditam nele, também já ouviram falar de Jesus. A diferença de Zaqueu, o homem comum,
de muitos da sua época e de muitos em nossa época, é que este homem procurou por Jesus, mesmo que tenha sido pela curiosidade de saber quem é este que tanto se fala em Jerusalém e na circunvizinhança. Quem é este que as pessoas estão atribuindo milagres que somente um homem usado por Deus é capaz de fazer? Porque essa era a crença na época. Por que estou mencionando isso? Porque Paulo nos ensinou que Satanás também opera sinais e prodígios provenientes de uma mentira. Então, na época na época de Zaqueu, na época que Jesus estava aqui, a crença em Israel é que um homem só poderia fazer milagres se Deus estiver com ele. Essa era a crença. Então Zaqueu teve a curiosidade de saber quem é Jesus. Ele não se contentou em ouvir falar. Ele foi aonde ele sabia que Jesus iria passar. Essa é a primeira coisa que eu queria falar sobre Zaqueu, para nós podermos colocar a vida das pessoas hoje em comparação ao ato deste homem. Ele não esperou, como muitas pessoas esperam, Jesus chegar nas suas vidas. Jesus, todos sabem onde buscar o Senhor. Na sua casa, ele mesmo disse a Maria e a José: vocês não sabiam que me convém estar na casa do meu Pai? Deus está em todo lugar. Não estou aqui trazendo isso no meu ensino, que é evidente que Deus não está em todo lugar, mas Ele pode estar em todos os lugares. Mas o lugar onde as pessoas inevitavelmente vão encontrar com Deus é na sua casa, é nos cultos da sua assembleia, é nos cultos da sua congregação, aonde Ele disse: aonde houver reunidos uma ou mais pessoas em meu nome, eu estarei no meio deles, eu estarei com eles. Então a igreja, se tratando aqui do lugar comum, aonde é porta aberta para que todos possam entrar e conhecer a Deus, entenda-se que esse caminho onde Jesus passou e que Zaqueu soube, é como se fosse uma igreja. Eu vou trazer aqui essa analogia. Então Zaqueu pensou: poxa, eu vou lá neste lugar, porque Jesus vai passar por ali. Porque o texto disse, o versículo 4, porque ali havia de passar. Então Zaqueu correu e se colocou numa condição de vê-lo. Quando ele viu que também haviam multidões que também estavam acompanhando Jesus, ele não foi capaz de ver, e a narrativa de Lucas, ele explica, porque ele era um homem baixo, de baixa estatura. Então normalmente no meio de uma multidão, ele não veria Jesus, cuja multidão se aglomerava em volta dele. Então esse homem teve uma ideia: eu vou subir nessa árvore. E lá se vai um homem importante na época. O texto diz que ele era maioral entre os publicanos. Então era uma pessoa respeitada no seu meio social. É uma pessoa reconhecida de posição social no meio em que vivia. Esse homem não se importou com o que ele tinha que fazer para ver Jesus. Ele subiu numa árvore como se fosse um garoto, como se fosse um menino. No momento em que Jesus passa por aquele lugar, o Senhor Jesus, ele levanta os olhos e vê um homem em cima de uma árvore, cujo homem, por Jesus ser Deus, já sabia quem era e já sabia o seu nome, e disse, e o chamou pelo nome: Zaqueu. Aqui está a primeira coisa que eu quero falar sobre a vida deste homem, sobre esse curto relato da vida deste homem. Ele foi aonde ele sabia que poderia encontrar Jesus. No momento que isso aconteceu, a segunda coisa que eu quero falar: Jesus foi para a sua casa e foi recebido com alegria. Versículos 5 e 6 diz assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa. Então Zaqueu foi o quê?
chamado: desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Duas coisas que quero mencionar aqui. A primeira, Jesus o chamou. Mas por que Jesus o chamou? Porque ele foi procurar por ele. Ele foi procurar por Jesus. Se Zaqueu tivesse na sua casa, Jesus teria chamado: Zaqueu, desce depressa? Não. Jesus teria visto ele? Não. Jesus teria se oferecido a entrar na sua casa? Não. Então tudo começou pela atitude de Zaqueu. Assim também nas nossas vidas, o mover de Deus em nós começa primeiro por nossa atitude. Pela nossa atitude de querer conhecê-lo, pela nossa atitude de querer buscá-lo, Júnior, pela nossa atitude, Maria Eduarda, de querer estar na sua presença e ter esperança de que em algum momento, mesmo que seja em meio à multidão, o Senhor diga para nós: ei, venha depressa, porque hoje me convém estar na sua casa, na sua vida. Talvez aqui seria o suficiente para muitos. Talvez aqui teria sido suficiente para Zaqueu ter sido chamado, ter recebido de Jesus, não é o pedido, é a declaração, vou colocar dessa forma, de que naquele dia a casa dele era o lugar onde o Senhor Jesus convinha estar. O primeiro acontecimento foi esse: Jesus entrou na casa de um homem, de uma pessoa. Assim como um dia também Jesus entrou na minha casa, entrou na sua casa, porque nós fomos chamados para estar diante dele. A palavra diz que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. E essa é a vida de Zaqueu e também é a nossa vida. Jesus nos chamou para estar na presença dele. Jesus nos chamou para que ele entrasse nas nossas vidas. Com a intenção de quê? De visitar? Evidentemente que não. De passar um tempo? Evidentemente que não. O que o Senhor Jesus quer é habitar, é viver em nós, é fazer parte de nós, ou melhor, que nós venhamos a fazer parte dele, como seu corpo. É isso que Deus quer de cada um que é chamado, de cada um que ouve a pregação do Evangelho, que ouve falar da salvação de Deus, que ouve falar dos seus sinais, dos seus prodígios, de suas maravilhas, e que vá, ou que vem à sua casa, ou que vão à sua casa em busca da sua presença. Então a vida desse homem mudou a partir do momento em que ele teve a atitude de sair do, eu vou dizer assim, do pedestal de importância na sua vida social, no seu meio social, para se colocar como um simples e humilde homem que apenas queria conhecer a Deus. Só que Deus fez muito mais por ele. Ele não só conhecia quem era Jesus, mas ele soube que Jesus o conhecia. Ele não só conheceu a Jesus e soube que Jesus o conhecia, mas recebeu de Jesus o inesperado. Hoje, agora, me convém estar na sua casa. É como se o Senhor tivesse passado naquele lugar exclusivamente por causa de Zaqueu. É como se o Senhor já tivesse planejado: hoje eu vou na casa de Zaqueu, eu vou passar por aquela rua, eu vou passar por aquela trilha, e eu sei que ele vai estar naquela árvore, porque ele tomou a atitude de me conhecer, de me buscar. O que diz a profecia? Buscar-me-eis e me achareis.
Quando você me buscar de todo o seu coração. Zaqueu, o sinal de que ele buscou a Jesus de todo o coração, como eu disse no início, é que ele não se importou de subir numa árvore, sendo um homem importante. Então, um homem na condição social que ele tinha, maioral entre os publicanos e rico, para ele se colocar naquela condição, é porque lá no coração dele, ele tinha o desejo de conhecer Jesus, de encontrar Jesus. E para que se cumprisse a profecia, isto aconteceu. E é claro que Jesus foi e entrou na sua casa, mas até então, nada aconteceu de extraordinário na vida de Zaqueu, exceto ele ter Jesus na sua vida, dentro da sua casa. O que aconteceu nesse momento é que as pessoas que não foram chamadas por Jesus, que não buscaram Jesus de todo o coração, começaram a reclamar, começaram a murmurar. Ah, olha aí, esse aí que se diz filho de Deus, ele entra na casa de pecadores, ele come na casa de pecadores. É o que diz o versículo 7. Todos os que viram isto o quê? Jesus entrando na casa de Zaqueu, murmuravam dizendo que ele hospedara com um homem pecador. Evidente que houve uma censura quanto a isso, porque não está na concepção do ser humano comum, sem Deus, acreditar que Deus possa entrar na casa de um ser igual a esses homens comuns e pecadores. Essas pessoas que estão perdidas, ou melhor, que não buscam a Deus, elas não acreditam que Deus possa entrar nas suas casas, que Deus possa entrar nas suas vidas. E por que elas não acreditam? Porque elas não buscam a Deus, elas não acreditam em Deus. Elas criam as suas vidas, vivem suas vidas, se levantam, uns vão para o trabalho, outros vão para as festas. Se não vão quando levantam, vão antes de se deitarem. Pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus, que não desejam conhecê-lo. Pessoas comuns, como na época de Zaqueu, que ouviram falar de Jesus, como hoje também, todos já ouviram falar de Jesus, de como ele é bom, de como ele tem transformado a vida de milhares de pessoas mundo afora. E isto é notório. Isso não é uma obra sobrenatural que só pode ver quem tem olhos espirituais. O mundo vê a vida de um homem transformada pelo poder do Evangelho. As pessoas que conhecem umas às outras e veem que alguém foi chamado por Jesus e que Jesus entrou na sua casa, e é notório as mudanças, as transformações que acontecem de toda sorte na vida dessas pessoas. E mesmo assim elas murmuram. Mas penso que o motivo de murmurar, de reclamar, é porque não receberam em suas vidas a presença de Deus, como aquela outra pessoa que buscou a Cristo. Essa é a terceira coisa que eu quero falar. Aqueles que não são chamados, porque não buscaram a Deus, porque não buscam a Deus, eles buscam a igreja, eles buscam a instituição, mas não buscam a Deus. Eles reclamam, eles murmuram, quando alguém diz assim: poxa, Deus está na minha vida. Aí olha e vê, mas não fala, mas pensa: mas você tem a vida toda errada? Mas você vive na imundícia desse mundo? Você vive fazendo um monte de coisa errada, porque elas estão analisando o exato momento em que uma pessoa se declarou crer em Deus, ser um servo de Deus, ser um filho de Deus. Até então, muito natural as pessoas não acreditarem que pudesse haver mudança. E de fato, até esse momento, não houve nenhuma mudança na vida de Zaqueu. Esse próximo tópico é o tema da minha mensagem. Ou melhor, é o ensino principal da minha mensagem.
Jesus estava na casa de Zaqueu e nada além disso havia acontecido. Pelo contrário, deu até tempo das pessoas ficarem reclamando, murmurando que Jesus estava na casa de um pecador, porque de fato ele o era. Zaqueu, ele era um pecador, era um homem sem Deus. E mesmo a presença de Jesus na sua casa, na sua vida, não produziu na vida de Zaqueu a principal obra que Deus veio para realizar na vida do ser humano. Qual é a obra? A obra de salvação. Por que nós estamos na igreja? Porque nós estamos em busca de não ouvi. Estamos em busca de salvação. Esta é a obra que Jesus veio fazer. Veio salvar e buscar os que estavam perdidos, para salvar. Esta é a obra que ainda não havia acontecido na vida de Zaqueu, como também é a obra que não tem acontecido na vida de milhões de pessoas que estão dentro de uma igreja, que congregam em algum ministério, que professam até Jesus como seu Senhor. Mas Jesus entrou na vida delas. Jesus entrou na casa delas. Jesus está presente na vida delas, mas Jesus não realizou ainda a obra que ele veio fazer, que é de salvá-la. Olha o que ele disse para Zaqueu no versículo 8. Diz assim: entre mentes. O que significa a palavra entre mentes? Em algum intervalo de tempo, em algum momento, em algum momento desse acontecimento em que Jesus estava na sua casa, entre mentes, em algum momento, Zaqueu se levantou. Entendeu isso aqui? Em algum momento, Zaqueu se levantou. Em algum momento em que Jesus estava ali comendo, em algum momento em que Jesus, porventura, tenha pregado alguma coisa ali, em algum momento durante a murmuração daqueles outros que não aceitavam Jesus estar na casa de um pecador como Zaqueu, em algum momento Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor Jesus, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, a partir de hoje, de agora, eu restituo 4 vezes mais. Então disse Jesus: hoje houve salvação nesta casa. Amém? Então ouça, nada havia acontecido, exceto tudo isso que estamos aqui falando, de Jesus ter entrado na vida, na casa de uma pessoa. Mas foi somente quando Zaqueu tomou a decisão de se arrepender dos seus pecados, é que Jesus pôde declarar: agora, hoje, houve salvação aqui. É como se Jesus falasse, em outras palavras: agora eu posso dizer e posso realizar a obra que eu vim aqui nesta casa fazer. Hoje houve salvação nesta casa, porque este aí também é filho de Abraão, e eu vim salvar e buscar o perdido. Jesus declarou a salvação na vida de Zaqueu depois que ele realmente, de todo o coração, tomou a atitude, por frutos, de se arrepender dos seus pecados, daquilo que ele sabia, e no coração dele ele sabia que tinha defraudado alguém, ele sabia que ele tinha enganado muita gente. Então a primeira atitude dele foi: eu abro mão da metade que eu tenho e vou dar aos pobres, não importa quem. E a outra metade que é minha, quem vier reclamar que eu defraudei, que eu enganei, que eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais aquilo que for reivindicado de mim. O Senhor Jesus não precisou vê-lo realizar isto, porque como Deus, ele sabia que aquelas palavras eram verdadeiras e o arrependimento do coração dele era sincero. Então ele declarou: agora sim houve salvação nesta casa. O Senhor Jesus, ele está
acredito por esta palavra, já na vida de muitas pessoas que o buscam, de muitas pessoas, de milhares de pessoas, que ouviram a pregação do Evangelho e vieram e entraram para dentro das congregações em busca de Deus. E o Senhor Jesus, de fato, faz parte de suas vidas. Entretanto, o Senhor Jesus está esperando. Esperando pelo quê? Esperando, assim como ele estava ali na mesa da casa de Zaqueu, um ato de arrependimento, um ato de confissão de pecado, de culpa, para que ele pudesse salvar. De igual modo, há milhares de pessoas dentro das congregações em que foram chamadas por Jesus. Jesus está na vida delas, come com elas, simbolicamente falando. Jesus a ensina a sua palavra, abre os seus olhos para compreender, mas Jesus só pode e só vai declarar salvação quando houver o ato do arrependimento sincero no coração. Enquanto isso não acontecer, as pessoas vão estar dentro das igrejas, vão estar vivendo o cristianismo até com sinceridade, até mesmo com verdade, mas nada vai acontecer na vida dessas pessoas em relação à principal obra que o Senhor Jesus veio fazer, a obra de salvar. Se o Senhor não disser para mim e não disser para você, hoje houve salvação na sua vida, podemos tê-lo conosco, e o teremos, porque ele disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Para uma parte, ele vai estar todos os dias vivendo nesta pessoa, falando por esta pessoa, Cristo em vós, a esperança da glória. Para uma outra parte, ele vai estar na companhia, na presença, mas não na pessoa. Por que não na pessoa? Não Cristo em vós, porque Jesus está esperando, como esperou Zaqueu, desde o momento em que ele entrou na sua casa. Você consegue imaginar o Senhor Jesus ali sentado numa mesa na casa de Zaqueu, sabe-se lá por quanto tempo ou quantas horas, e ele esperando Zaqueu. Ele não estava esperando que nenhum outro se arrependesse ali ou confessasse, porque ele foi para a casa de Zaqueu. Quem foi chamado foi Zaqueu. Imagina Jesus ali comendo, uns reclamando, ele ouvindo, sabendo por sua onisciência de tudo o que estavam falando dele, por ele estar ali naquele momento, naquela hora, naquela ocasião. Ele não estava nem aí com os murmurinhos a seu respeito, porque ele estava ali para realizar uma obra, mas ele não poderia fazê-la enquanto Zaqueu não declarasse para ele sua culpa, seus pecados. Assim também somos cada um de nós. Enquanto nós não formos até Jesus e declarar a ele nossa culpa, os nossos pecados, confessar, ele não pode, em contrapartida, declarar para nós: hoje você está salvo, porque você também é um filho de Abraão pela fé, você também é um eleito, você também é um daqueles que foram enxertados na videira, a você também pertence a salvação, por você que eu também vim. E estou todo esse tempo esperando este momento da sua declaração verdadeira e sincera, assim como foi com Zaqueu. No momento em que as pessoas dentro das congregações, evidentemente aquelas que foram chamadas a abrirem os seus corações para confessar os seus pecados perante Deus sem reservas, elas vão receber a obra completa de Jesus, que não é só estar nas suas vidas, não é só entrar nas suas casas,
mas é de Jesus poder viver nelas como pessoas ressurretas, como pessoas nascidas de novo, nascidas da água, nascidas do Espírito Santo. E esta obra não pode acontecer se primeiro não houver o arrependimento, se primeiro não houver a busca por Jesus. Zaqueu, a luta para poder encontrá-lo. Zaqueu, neste momento vai receber a graça de ser chamado. Hoje eu vou para sua casa. E a alegria de receber Jesus, a alegria de estar vivendo com Jesus. Esta é a alegria que todo recém-convertido tem, que toda pessoa, quando começa a caminhar dentro de uma igreja e começa a ouvir de Jesus, e começa a ouvir sobre a palavra de Jesus, começa a ouvir sobre o Evangelho, é a alegria que todos têm de receber Jesus. Mas repito e termino, mas nada acontecerá, ainda que Jesus esteja na sua vida, na sua casa, com você, nada acontecerá, enquanto não houver no seu coração a confissão de pecados com arrependimento. Por isso a palavra diz: produza fruto de arrependimento. Tente ouvir o clamor de Deus por você, por milhares. Produza fruto de arrependimento. É como se Deus falasse assim: eu já estou na sua casa, eu já estou na sua vida, mas eu preciso que você se arrependa. Eu preciso que você me mostre que você se arrependeu, para que eu decrete a sua salvação e cumpra o propósito da minha vida pela sua. Jesus falando. Arrependimento, busca. Apenas ter Jesus em nossa vida não nos garante a salvação. Ele precisa declarar para mim e para você. A palavra diz que aqueles que são filhos de Deus, o Espírito Santo testifica que são. O Espírito Santo confirma que são. Por isso Jesus declarou: esse também é filho. O Espírito Santo não poderia confirmar isso para Zaqueu, porque o Espírito Santo, neste momento, ainda não havia descido, porque Jesus ainda não havia subido ao céu. Então Jesus teve que declarar para ele: ó Zaqueu, você também é filho. Você também é filho de Abraão. Hoje, pelo Espírito Santo, Jesus não vai estar aqui para falar para mim ou para você, mas ele disse: o meu Espírito vai testificar para você que você é filho de Deus, que você é filha de Deus, que você é um novo homem, que você é uma nova mulher, é uma nova criatura, nascido de novo, que você já não tem mais só a presença de Jesus na sua casa ou na sua vida. Agora é diferente, agora é uma outra promessa: Cristo em vós, dentro de você, como Ele prometeu. Então se arrependa de todo o seu coração, se converta com todo o seu entendimento, porque talvez hoje o Senhor está pronto para dizer: hoje houve salvação na sua vida. Amém? Amém. E não apenas: hoje me convém estar na sua casa. Duas palavras empregadas. A primeira: hoje me convém estar na sua casa. A segunda: hoje houve salvação nesta casa. Uma coisa é: hoje eu estou na sua vida. Outra coisa é: hoje houve salvação para a sua vida. Amém, igreja? Receba esta palavra em nome do Senhor Jesus e produza fruto digno de arrependimento. Digam graças a Deus. Deus seja louvado. Amém? Amém. Deus seja louvado em nome do Senhor Jesus. Todos compreenderam essa palavra? Amém. Glória a Deus. Igreja, como sempre fazemos, a nossa reverência a Deus e gratidão pela palavra que ouvimos. Vamos ficar de pé.